Olá, amigos da Pérola FM, novas canções, Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta terça-feira, dia 27 de maio, é do Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim, a justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis, e o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. A palavra de hoje nos mostra Jesus dizendo aos discípulos, tentando convencê-los de que era mais vantajoso para eles que ele partisse, que fosse para o Pai. Só ele indo, viria o Espírito Santo. Mas por que será que Jesus disse isso? Para que ele precisava ir? Qual a vantagem da vinda do Espírito Santo? Todas estas perguntas povoavam a mente dos discípulos, que não compreendiam aquela perda momentânea. Mas os discípulos, eles tinham tido uma experiência maravilhosa de conviver com Jesus, de ouvi-lo, de ver as suas atitudes e as suas obras prodigiosas, e não chegaram a compreendê-lo profundamente. Não entendiam o significado de sua mensagem e o alcance de suas palavras. Eles também não conseguiam captar o sentido da sua morte e da sua ressurreição. A morte de Jesus, como um malfeitor, foi uma tremenda decepção para eles. Eles também não chegavam a perceber como a pregação e a prática de Jesus eram uma novidade que punha em crise a sua prática religiosa judaica e gerava uma nova expressão religiosa. Jesus, ressuscitado, voltou ao Pai e nos enviou o Espírito Santo. A presença do Santo Espírito fez a diferença na vida dos discípulos e do seu trabalho missionário. O Espírito Santo acompanhou a comunidade em um verdadeiro salto de qualidade. O seu ponto de partida e a sua referência foram a herança de Jesus, isto é, as suas palavras, os seus ensinamentos, a sua morte e ressurreição. O Santo Espírito ajudou a comunidade a compreender mais profundamente quem era Jesus e o significado de suas palavras. O Santo Espírito inspirou os discípulos a interpretarem o verdadeiro alcance redentor da morte de Jesus. E com eles construiu a nova comunidade do Novo Testamento. Claro que foi bom que Jesus voltasse ao Pai. Sem o Espírito Santo, Jesus seria apenas um personagem da história, talvez um modelo de vida, um santo, ou mesmo um Deus que esteve conosco, mas se foi. Agora, pela atuação do Santo Espírito, Jesus continua presente no meio dos seus.
e a sua palavra continua viva. O seu sacrifício permanente. Na força do Espírito, é Jesus quem lidera a sua igreja e preside a história humana, conduzindo-a para um final feliz. É o Espírito Santo que atualiza a palavra e a presença de Jesus no meio da sua comunidade e do mundo. Pelo Espírito, os discípulos ficam sabendo quem é Jesus e o que significam as suas palavras. Sem o Espírito Santo, a comunidade dos discípulos teria permanecido trancada no cenáculo e o cristianismo seria um culto quase secreto, sem repercussão no mundo externo. E o Espírito Santo, então, levou a igreja a abrir as portas, a sair às praças e atravessar os oceanos. A boa notícia é para todos e deve chegar a todos. O Evangelho é fermento para a vida do mundo. Sua mensagem deve repercutir em todos os ambientes, em todas as atividades humanas, gerando fraternidade, solidariedade, justiça, paz, respeito à vida, tolerância e perdão. É o Espírito Santo quem dá vigor e atualidade à pregação do Evangelho. Então, Jesus nos enviou da parte do Pai o Espírito Santo, o outro defensor. A sua vinda deu garantia de continuidade à sua missão. Os discípulos puderam compreender quem é Jesus e o significado dos seus ensinamentos. Assimilaram a sua morte e ressurreição como um mistério de redenção, de sacrifício em favor dos pecadores. Com o Espírito, os seguidores de Jesus construíram uma nova expressão religiosa, onde se vive, se celebra e se anuncia a nova humanidade que começou na sua Páscoa. O Espírito Santo é quem atualiza a palavra e a presença de Jesus e continuamente empurra a igreja para as periferias do mundo.